Se você está começando a investir e acha que R$ 50 não faz diferença, esse vídeo vai te mostrar que é possível sim ter uma carteira diversificada mesmo com pouco dinheiro. Primeiramente, falaremos de 2 fundos imobiliários com preço acessível que podem ser muito bons para você ter em sua carteira. Para quem nunca ouviu falar sobre fundos imobiliários, vou fazer uma breve explicação. Os FIIs são formas de comprar fundos imobiliários sem precisar comprar um imóvel físico. Você compra cotas, o que vai te gerar dividendos mensais todos os meses. São ótimos para quem gosta de renda passiva e diversificação. O primeiro fundo imobiliário que eu vou falar é o MXRF11. O MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais famosos do mercado. Ele é focado em títulos imobiliários, como os CRIs, que são certificados e recebíveis imobiliários. O seu setor de atuação é títulos de dívida imobiliária. Suas vantagens são alta liquidez, pagamentos consistentes de dividendos e baixo valor de cota. Muito acessível para quem quer começar. O risco dele é porque ele é muito sensível à variação da taxa de juros. Lembrando que os fundos imobiliários são renda variável. Sendo assim, eles variam, pode ser mais caro, mais barato, pode estar em situação boa e pode estar em situação ruim. Então sempre tem que se atentar como está a situação. Então sempre fique atento sobre a saúde financeira do seu fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário que eu vou falar hoje é sobre o KNCS11. O KNCS11 é um fundo imobiliário que investe em CRIs e investe em LCIs. As LCIs são letras de crédito imobiliário. Ele faz parte do setor de crédito imobiliário. Suas vantagens são diversificação em diferentes tipos de créditos. O seu risco é porque ele depende muito. Em média, você consegue comprar esse fundo cada um a R$10. Mas também tem outro fundo que eu gostaria de citar aqui, que é o ALZR11, que é um fundo de base 100 e agora é um fundo de base 10. É um fundo muito bom. Esse fundo é um fundo de shoppings. Então se você não gosta do MXRF11 ou do KNSC11, pode ser que você goste de investir no LZR11. Também ele é um fundo imobiliário muito bom, com vários investidores e também sendo muito reconhecido por muitos investidores, já que ele é um fundo incrível e que muitas vezes vale a pena vocês estudarem e verem qual desses você se interessa mais. Então, o MXRF11 e o KNCS11 são fundos imobiliários de base 10 e normalmente eles estão nesse preço 9 e pouco, quase R$10. Então eu recomendo você, desses R$50, você pegar R$20 e investir em cada um deles. Logicamente, às vezes vai sobrar alguns centavos, ou tipo assim, um vai estar 11 ou 10 e pouquinho, aí dá pra você botar em um e o outro normalmente é 9 e pouco. Então vai ficar certinho, então não vai ter problema. Então assim vocês vão vendo que dá pra você comprar 2 ativos com pouco dinheiro. Já que aprendemos sobre o que são os fundos imobiliários, agora vamos aprender sobre as ações. Elas são pequenas partes de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Sendo assim, você pode lucrar tanto com a valorização daquela empresa, tanto com os seus dividendos. São ideais para quem busca crescimento no longo prazo. Vou dar o exemplo de 2 ações. A primeira ação que eu vou exemplificar para vocês é a SPRA4. A Aprix é uma empresa do setor varejo farmacêutico, dona das redes Droga Raia e Drogaria São Paulo. O setor dela é o varejo farmacêutico. Suas vantagens são setor resiliente com grande crescimento e potencial de valorização. O seu risco tem a ver com a concorrência acirrada e margens apertadas. O que seriam essas margens apertadas? A questão de preços. Muitas vezes você está lá em uma farmácia e você não deixa de ir nessa para ir em outra por causa do preço mais baixo e tal. E sim, o mundo das farmácias é um mundo onde o dinheiro, muitas vezes a pessoa sempre olha para o preço mais baixo, sempre busca um precinho mais adequado. Acaba sendo uma coisa que a pessoa tem que ter bastante cuidado, mas eu acho muito boa essa ação. A segunda ação que eu vou falar é a Rani3. A Irani é uma empresa do setor de papel e celulose, focada em embalagens e sustentabilidade. O seu setor de atuação é papel e celulose, como eu já tinha falado anteriormente. Vantagens. As suas vantagens são setor essencial com demanda global.
e potencial de crescimento com a chegada da economia verde. O risco que possui é que ela é muito sensível a variações cambiais e preços de commodities. E lembrando aqui que isso é uma demonstração de algumas empresas e algumas ações. Se você quiser outra ação, outra empresa, você pode querer e adotar, mas eu estou dando ações aqui que você consiga comprar com pouco dinheiro. Sendo assim, com R$20 você pode pegar e comprar essas duas ações também. Do mesmo modo você pode fazer com fundos imobiliários. Sendo assim, já foi boa parte do nosso dinheiro. Isso ajuda com que a diversificação do seu dinheiro seja maior. E para finalizar as explicações, eu irei falar sobre os CDBs. O CDB é um certificado de depósito bancário. É um título de renda fixa emitido pelos bancos. Sendo assim, você empresta seu dinheiro para o banco e ele te devolve esse dinheiro com juros. Só recomendo que você tome cuidado com o CDB que você escolhe e o banco que você escolhe para colocá-los, porque muitas vezes acaba surgindo bancos novos com ofertas de CDBs que são muito fora do normal, que não tem valores normais, vamos dizer assim, o CDB está rendendo 200, 300 CDI. Gente, não existe isso. Ainda não fizeram isso, gente. Eu vejo alguns que rendem 110, 115, sim, aí eu acho isso normal. Mas 100, 200, 300 CDI, isso tem cara de cilada, então tome muito cuidado com isso. Escolha sempre CDB de liquidez diária ou imediata, porque isso vai possibilitar com que você consiga retirar esse dinheiro rápido. Porque imagina se você deixou lá e o seu dinheiro está trancado, não adianta você ter aquele dinheiro e não conseguir usá-lo. Imagine que você colocou o seu dinheiro lá no CDB e você não consegue retirar porque você botou para 4 ou 5 meses. Eu sei o que é isso, porque uma vez eu coloquei um CDB lá do banco aí, que eu não vou falar, e meu dinheiro ficou trancado. Não tive como tirar, não tive como coisar, e até hoje esse dinheiro tá lá e eu tô esperando dar o tempo para poder tirar esse dinheiro. Então sempre tome muito cuidado com isso também. As vantagens do CDB são a segurança, já que o CDB é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é até 250 mil por CPF ou por instituição financeira. A liquidez. O seu dinheiro vai estar disponível quando você quiser. E a questão da rentabilidade, o seu dinheiro vai estar sempre rendendo mais que a poupança, gente. A poupança é uma coisa que, logicamente, quem guarda na poupança é melhor do que não guardar em nada. Mas, infelizmente, hoje a poupança não rende quase nada. E você vê o seu dinheiro perdendo da inflação quando você coloca na poupança. Então, nesse local do CDB, você vai colocar o que restou desses R$50. No caso, se cada ação, cada fundo imobiliário valesse R$10, você teria R$40 que já foram investidos, sobraria R$10 também. Mas a gente vai mostrar aqui como é que é feito o cálculo e o quanto que você teria gastado nas coisas, mais ou menos, vamos dizer assim, aproximadamente, né? Lembrando, gente, que isso é o início. Lógico, eu vou ter R$20 em fundo imobiliário, R$20 em ações e só R$10 em CDB. Mas lembre, gente, que você está investindo, infelizmente, só R$50. Infelizmente não, felizmente você está tendo esses R$50, porque tem gente que não tem nem R$5 para investir. Então, se você está tendo 50, é melhor do que nada. Agora eu vou falar para vocês como seria exatamente essa estratégia dos R$50. Nessa mesma visão de que você tem R$50 para investir, R$10 você colocaria no MXRF11. Logicamente, o preço normalmente não é esse. O preço, muitas vezes é menor. Normalmente ele está 9,
R$9,10, R$9,15, dependendo muito do dia. Então eu arredondei para R$10 para ficar mais fácil para vocês entenderem, e porque tem essa questão de para mais e para menos, então é melhor você colocar mais do que colocar menos. Eu também arredondei o KNCS 11 para 10, para ficar mais ou menos parecido, vamos dizer assim, só que a cota dele normalmente é abaixo de R$9. Eu também coloquei como se fosse só uma ação da SPRA4. Eu coloquei como se a cota valesse R$6. E também coloquei uma cota da Honeytree, que seria mais ou menos uns R$10, só que não ia ser menos que isso, só que eu coloquei R$10 para ficar um número mais exato, mais ou menos. Porque normalmente sempre tem variação e é isso que eu queria explicar para vocês. Ela é uma ação que mais ou menos é vendida a R$7,55, R$7,60, por aí. Sendo assim, dessas contas tudo, sobrou R$14. E esses R$14 nós íamos colocar lá no CDB, de liquidez imediata ou diária, se seu banco não for imediato. Como eu já expliquei que os preços das cotas, tanto de fundos imobiliários como de ações, podem variar para mais e para menos, eu coloquei arredondado para mais, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então, se na sua carteira sobrou mais do que R$14, coloque tudo o que sobrou lá no CDB de liquidez diária. Você pelo menos vai estar vendo alguma coisa lá na sua carteira, melhor do que nada. Porque se você investe um pouco, é melhor você investir um pouco do que nunca investir. Ou melhor você investir um pouco, como esses R$50, do que você não investir nada e nunca ter nada. Essa divisão permite com que você diversifique a sua carteira, mesmo estando só iniciando, o que faz muito bem para os seus investimentos. O CDB que você colocar o seu dinheiro deve pelo menos render 100% do CDI. Diversificar diminui os riscos e aumenta as chances de retorno no longo prazo. Sempre esteja de olho nas altas e nas baixas dos fundos imobiliários e das ações. No momento em que você vê um fundo imobiliário que ele está em queda, você pode até ficar assustado, mas muitas vezes isso é uma oportunidade de compra e não uma oportunidade de você desesperar e querer vender aquele fundo imobiliário. Muitas vezes você acha assim, ah, nossa, eu estou perdendo dinheiro. Não, você está ganhando a oportunidade de conseguir comprar mais fundos imobiliários, mais ações. Então, o investidor que quer realmente investir, ele sempre vai pensar por esse lado. Hoje foi um vídeo sobre como você consegue investir R$50. Cada opção tem o seu papel. Os fundos imobiliários são para renda passiva, as ações são para crescimento a longo prazo e o CDB para segurança e liquidez. Comece com o que você tem, não com o que você queria começar. Muitas vezes é mais importante você começar com pouco hoje do que querer colocar muito mais depois. Se você pode investir um pouquinho hoje, isso é muito melhor para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários se você gostou de alguma dessas ações ou algum desses fundos imobiliários. Se você investe em algum desses, fala aqui nos comentários o que você acha deles e também em que instituição financeira você investe.